mais e mais pessoas têm acesso hoje à energia elétrica no Brasil. E de acordo com dados da Agência Internacional de Energia e da Petrobras, essa demanda só vai aumentar. O crescimento de 60% a 80% previstos até 2030. Energia nuclear, eólica, solar, hidrelétrica. Como é que vai ser o futuro do Brasil? Nessa noite eu recebo o secretário de Energia do Estado de São Paulo, José Aníbal, e na bancada o jornalista de política do jornal O Estado de São Paulo, Pedro Venceslau. Você pode participar com a gente e a partir desse momento enviar o seu comentário, o seu e-mail. Paulo, mais uma vez, muito boa noite. Mais uma vez, então, boa noite, Talcides. Também ao nosso telespectador, você que sempre participa aqui com a gente enviando a sua pergunta. Hoje você envia para o secretário de Energia do Estado de São Paulo, José Aníbal. Mande seu e-mail para tribuna@redevida.com.br com o seu nome e a cidade de onde você nos escreve. Nessa noite a gente recebe José Aníbal, secretário de Energia do Estado de São Paulo. José Aníbal, seja muito bem-vindo ao Tribuna Independente. Aguardamos a sua presença. Muito obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com você na auxílio Rede Vida de Televisão. É um empreendimento arrojado que eu acompanho desde o início. Foi em 95, por aí. Completamos 18 anos. Exatamente, em Rio Preto. Eu participei da inauguração lá no espaço, etc. Enfim, uma satisfação estar aqui, falar de um tema que interessa muito a população e junto aqui com o Pedro também. Pedro Venceslau, que é jornalista de política do jornal O Estado de São Paulo. Pedro, seja muito bem-vindo. Obrigado, cadê, Leandro? Entre as perguntas que eu já vejo aqui na nossa caixa postal do tribuna@redevida.com.br, que já estão chegando, a primeira delas, a gente já teve momentos tensos de fornecimento de energia no nosso país e até de um passado relativamente recente. Secretário, qual que é a característica do momento atual? O que a gente está vivendo em relação à energia no nosso país? Olha, de novo estamos num momento relativamente tenso, não é? Porque nós tivemos escassez no regime de chuvas e tal, a recuperação dos reservatórios não foi como se imaginava, e o governo está tendo que fazer a geração de energia elétrica a partir das térmicas, né, que são usinas que geram energia com gás, com carvão, com óleo diesel, óleo combustível. É uma geração mais cara do que a geração hidroelétrica, a geração da água, né? Que é quase praticamente 80% de toda a geração do Brasil é água. Como há problemas, estamos com um problema um pouco maior no Nordeste, mas também aqui não estamos com tanta folga, no Sul também, o governo tinha parado as térmicas algumas semanas atrás, autorizou de novo a geração térmica. Energia cara, muito poluente. Tomara que as chuvas recuperem os reservatórios para a gente ter um verão tranquilo, não é? De qualquer maneira, o que o Brasil é capaz de gerar hoje, a meu ver, é adequado para o que vai ser a nossa demanda nos próximos, um período mais imediato. O Brasil precisa se preocupar em ter um planejamento estratégico em matéria de energia melhor do que tem hoje, para que realmente tenhamos segurança energética. Falando em segurança energética, a gente percebeu com os dados de hoje que a região sudeste teve um decréscimo no consumo de energia. E atribui-se à questão de que as empresas talvez estejam menos aquecidas. E por isso, então, levaria consequentemente a um número um pouco menor. O que o senhor diz disso? Olha, eu acho que de fato a expectativa de crescimento tem sido menor, quer dizer, o que tem se realizado é menor do que era a expectativa. De qualquer maneira, eu acho que não é que houve uma redução de consumo, houve um crescimento menor do consumo do que aquilo que estava previsto. É natural, realmente, o setor industrial houve uma melhora no segundo trimestre, mas já no primeiro mês desse trimestre agora de julho, houve uma queda, então oscila muito e no conjunto há uma redução. Mas há também um esforço muito positivo das empresas e de todos, dos governos, eu espero que muito
consistente, nós estamos fazendo isso na Secretaria e no Governo de São Paulo, para reduzir consumo, usando iniciativas que a gente denomina como políticas de eficiência energética, não é? Eu até acho, Dalcídio, que nós estamos na iminência de ter, já temos até, profissionais especializados em eficiência energética. Nós mesmos já formamos alguns da nossa rede de ensino técnico aqui de São Paulo, na Escola de Engenharia de Itajubá. No ano retrasado foram 30 profissionais lá e esses cursos já estão sendo ministrados na rede. Mas enfim, eficiência energética também reduz consumo muito positivamente. É poupar consumo de energia. Isso referente às empresas e referente também ao consumidor. O consumidor é lâmpadas menos, que gastem menos e que tenham o mesmo resultado ou até melhor, equipamentos eletrodomésticos também mais eficientes. Isso está acontecendo, isso é natural, até porque o uso de energia pelos equipamentos que as residências têm tende a aumentar. Então, cada equipamento individualmente tem que ter ser mais eficiente no consumo de energia, gastar menos. A gente foi às ruas para saber um pouco o que as pessoas pensam a respeito de consumo, de combater o excesso nos gastos em relação à energia. Vamos acompanhar, vamos lá. Todo mês é sempre a mesma história. Entre as despesas fixas, como aluguel, condomínio, internet, celular e cartão de crédito, lá está ela, a temida e tão esperada conta de luz. Mas será que o povo anda gastando muito com energia elétrica? Uns R$160, mais ou menos. Pesado, né? É uma média de R$120. Na casa dos meus pais e da minha sogra é um absurdo. Quase R$200 para 4 pessoas. No começo deste ano, o governo Dilma aprovou uma medida que possibilitou uma redução no preço pago pela energia. A conta ficou em média 20% mais barata. É base de R$47, R$57 o máximo. E era 60, com essa redução caiu para 47. R$13 mais ou menos, só de diferença, nada mais. Mas queria que abaixasse mais. Há 2 anos, Lucimar decidiu economizar. Uma alternativa para gastar menos todo mês com eletricidade foi colocar em casa aquecedor solar. Mudamos há cerca de 2 anos e o que levou a gente a colocar logo de cara mesmo foi a economia, né? Fora que é mais ecológico, etc. e tal. Mas o sistema custa caro e foi preciso investimento. O investimento inicial, bom, é coisa de 2 anos atrás, mas acho que foi cerca de uns R$8.000. Com um boiler de bom tamanho, porque são várias pessoas tomando banho, né? Então a gente leva tudo isso em conta. Mas o retorno é garantido. Estivemos a falar de uma família de 3, 4 pessoas, a conta média cai entre 30% a 40% da sua conta média normal mensal, no caso do equipamento solar térmico para aquecimento de água. E quem decidir fechar a torneira e cortar os gastos, pode, além de fazer o consumo mais consciente, escolher produtos mais econômicos. É isso mesmo. Nos últimos anos, tem aumentado a fabricação de eletrodomésticos com o selo de eficiência energética, o Procel. Os testes comprovam. Eles consomem menos energia. O selo Procel, no fundo, é uma referência, uma indicação da classe energética do equipamento. Se for A, B, são as classes mais eficientes, ou seja, para a mesma performance, consome menos energia. E, portanto, apesar desses equipamentos, por vezes, são ligeiramente mais caros, ao longo da sua vida útil, compensa fazer esse investimento adicional, porque consegue poupar consideravelmente a sua conta de energia. Alguns aparelhos que temos em casa são verdadeiros vilões da conta de luz. Mas será que as pessoas sabem quais são os aparelhos que mais consomem? Luz, eu acho que é o chuveiro. O chuveiro é o mais ladrão da casa, tudo. Secador, o chuveiro. O chuveiro, né? Em casa o chuveiro é geladeira, porque a máquina de lavar. Geladeira até, se você abre a porta, fica o tempão ali escorado e a geladeira com a porta aberta vai também, né? Então é bravo. A geladeira, o chuveiro elétrico, o secador de cabelos e o ferro de passar roupas representam, em média, 60% do consumo mensal de uma família. E a gente optou por a troca de todas as lâmpadas amarelas, por lâmpadas brancas, às vezes até de LED, que é para a economia como um todo mesmo. No fundo é estar mais consciente da forma como consome energia. Por exemplo,
ver que lâmpadas estão acesas, evitar abrir 2 vezes seguidas a geladeira porque tem uma perda térmica grande, quando for passar roupa, passar grandes quantidades de roupa porque isso evita ligar e desligar, porque essa é a grande parte, uma boa parte do consumo é ligar e desligar o ferro. Apagar as lâmpadas, não deixar lâmpadas acesas sem ninguém estar usando no local, né? Passar as roupas uma vez por semana, lavar roupas uma vez por semana, né? E assim a gente vai contribuindo com o nosso planetinha, que agradece. É isso aí, o nosso planetinha agradece. Quando é em casa, excelente, ainda é mais fácil. Excelente a fala dela, muito boa. Porque quando é em casa ainda a gente tem um certo controle, mas às vezes quando é numa empresa, Pedro, aí a coisa fica mais difícil. Sua pergunta, vamos lá. Secretário, eu queria que o senhor contasse para a gente um pouco sobre o Plano Estadual de Energia. Eu lembro que a gente falou sobre isso há alguns meses. Ele foi lançado há 2 meses, mas ele tem algumas metas bem ousadas, né, sobre energia sustentável, até energia eólica. Muita gente duvida que pode ser viável a gente ter energia eólica em São Paulo. Olha, é muito bom, porque isso aqui é o Plano Paulista de Energia projetado 2020. Isso aqui é a matriz energética do mundo, do Brasil e de São Paulo. A matriz energética do mundo só tem 12,5% de energia renovável. Dos 100% de energia, só 12,5%. A do Brasil é 45,5%. A de São Paulo, nós já estamos chegando a 56%. É provavelmente o ministro de Meio Ambiente da Itália, na Rio+20 no passado, disse que a matriz energética de São Paulo, certamente, considerando a dimensão do Estado, a atividade econômica, é a mais limpa do mundo. E nós queremos levar esse 56% para 69% em 2020. Como é que faz isso? Tivemos que fazer o Plano Paulista. Por quê? Entre outras razões, em mérito da Assembleia Legislativa, foi sancionado um programa, um plano, né, de mudanças climáticas de São Paulo, que prevê, Dalcídio, que em 2020 nós vamos emitir menos monóxido de carbono do que emitimos em 2005. É um objetivo ousado. Para isso tem que limpar mais ainda a nossa matriz energética. É o que nós nos propomos fazer aqui. Atenção! Não é só a eletricidade, é todas as outras formas de energia. Então, por exemplo, nós inauguramos há um mês atrás o primeiro alcoduto do Brasil. É um tubo que, em vez de transportar gás ou petróleo, transporta etanol da região de Ribeirão Preto para Paulínia. Importante essa informação. 206 quilômetros. É uma grande produção, a produção de etanol na região de Ribeirão Preto. Esse etanol duto que começou a funcionar, esse duto para transportar etanol, ele vai tirar 95 mil viagens de caminhão. 95 mil viagens no ano. O governo de São Paulo também, inclusive com participação do governo federal, está fazendo ampliação da hidrovia Tietê-Paraná para maior volume de carga, tal, transportado por rio Tietê. E também está se duplicando, já está praticamente concluída, uma duplicação da ferrovia para Santos. O Brasil exportava, a maior parte do açúcar do Brasil é exportado por Santos. Ia para Santos de caminhão, agora está indo de trem. Tudo isso vai melhorando, através dessa melhora dos nossos modais, do incremento da energia solar, do incremento da energia eólica, dos ventos, do incremento da cogeração com bagaço e palha de cana, que já é importante em São Paulo, vai nos dando uma boa expectativa que nós podemos ter um sucesso com esse Plano Paulista de Energia. Só rapidamente, isso aqui foi o mapa que fizemos sobre a energia solar em São Paulo. E esse aqui sobre a energia dos ventos em São Paulo, as PAS. Tanto numa como outra, né? Aquela senhora falou que ela instalou em casa um equipamento, umas placas, para esquentar a água. Essas placas, elas também podem gerar energia. Na Alemanha, hoje, milhares de residências, na China também, na Espanha, já tem captação de energia solar para geração de energia elétrica. E, inclusive, já tem os relógios inteligentes, que o Brasil deve chegar nisso logo.
que você, através deles, a energia que você capta, energia solar que você capta e não usa, você coloca na rede. E quando eventualmente falta energia naquela que você captou para resolver os problemas da casa, você pega energia na rede. Esse relógio inteligente é como se fosse um celular, que tem todas as funções. Ele vai contar o quanto você pôs lá, o quanto você tirou. No final do mês você pode até ter crédito, em vez de ter conta a pagar. Energia está passando por um processo de muita mudança e novas perspectivas da geração de energia nas casas, com as placas solares. Vai se inaugurar agora na USP os estacionamentos da eletrotécnica, todos com placas solares que vão fornecer energia. A energia eólica dos ventos, a energia do bagaço da palha de cana, os resíduos sólidos urbanos. A partir do ano que vem não vai poder mais fazer aterro sanitário, vai ter que processar. E processar resíduos sólidos pode ser também geração de energia. Nessa noite a gente recebe José Aníbal, secretário de Energia do Estado de São Paulo. Entre as muitas perguntas que estão chegando, uma delas é do Rubens Faria, de São Joaquim da Barra, São Paulo. Ele diz: boa noite, secretário. Eu gostaria de saber por que não se faz nenhum incentivo por parte do governo ao uso de energia solar para aquecimento de água. Eu penso que se desligarmos todos os chuveiros elétricos, daria para economizar uma grande usina. Ele pergunta se está certo esse raciocínio. Não sei se uma grande usina, mas ele tem razão em dizer, como já foi dito na reportagem que vocês fizeram, que um dos vilões da conta é o chuveiro elétrico. Não é? Nós estimulamos o governo de São Paulo, todos os conjuntos habitacionais dos quais participa o governo de São Paulo, é obrigatório atualmente a instalação de placas para esquentar água, portanto, para evitar o consumo de eletricidade no chuveiro. Não é? Incentivos o governo tem dado. Olha, nós incentivamos totalmente o setor de bagaço palha de cana, isento de ICMS. Nós incentivamos o setor de eólica, 72% dos equipamentos é feito aqui. Aquele ventiladorzão. Nós estamos também dando alguns incentivos, já começando a considerar incentivos para o setor de fotovoltaica. Quer dizer, o governo tem sido um parceiro. O governo de São Paulo, para manter a matriz energética de São Paulo limpa como ela está e para almejar limpar mais ainda, incentiva, estimula nos modais, no setor de geração de energia, toda a abertura. Mas vamos considerar isso, ou verificar se realmente as placas que podem ser instaladas nas casas já têm algum estímulo por parte do Estado. Mais perguntas de telespectadores? Vamos lá, Paulo. Pelo tribuna@redevida.com.br. Exatamente, o e-mail é esse. Você participa conosco nesta noite. Não esqueça de mandar sua pergunta. Como fez, secretário Rogério Arruda, de Teófilo Otoni, em Minas Gerais, que está perguntando quantas usinas nucleares existem no Brasil e por que esse tipo de energia é tão pouco difundida no nosso país. Eu aproveito essa pergunta para ligar. A gente falou um pouquinho de segurança energética no começo. Quem está enviando a sua pergunta, talvez pensando na palavra segurança com outro sentido, é o Fabrício Amador. Ele está questionando sobre o risco de acidentes nas usinas nucleares e se o Brasil, hoje, São Paulo também, está preparado para um vazamento nuclear. Olha, podemos falar? Pode. Em primeiro lugar, dizer que, graças a Deus, que o Brasil não tem mais usina nuclear do que as duas que já estão funcionando, Angra 1 e Angra 2, e uma terceira que está sendo construída. Por quê? Porque o Brasil, como disse o Papa, o Papa é argentino, mas Deus é brasileiro. Então nós temos um potencial hídrico enorme. Não é? E temos, na prática, falam que tem uma usina lá na China, que já é a maior do mundo, ou que vai ser, mas enfim, a usina do mundo está no Brasil, que é Itaipu, 14 mil megawatts de energia. O Brasil tem um consumo aí de 70, 80 mil megawatts. Quer dizer, Itaipu, uma só usina, concorre com quase 20% disso. E é uma usina do Paranazão, ali, que passa ali na fronteira de São Paulo com Mato Grosso e desce para o Paraná. Esse mesmo rio, ele gera em São Paulo muita energia. Ilha Solteira, que é a segunda usina hidrelétrica do Brasil, Jupiá, Porto de Primavera, enfim. Nós temos água, felizmente. Mas também
aqui, por exemplo, em São Paulo, os grandes potenciais hídricos já foram explorados. Agora é mais a Amazônia, Norte, Nordeste, onde você tem limitação para reservação de água, armazenamento de água. Então, a água, a geração em fluxo é um pouco menor. Tem que buscar alternativas, mas nós temos muitas possibilidades. Na eólica, vento, na solar, na biomassa, bagaço e palha de cana e outras biomassas, o resíduo sólido urbano, enfim. Temos que buscar alternativas e evitar o mais possível aquilo que ainda não está totalmente sob controle, que são as usinas nucleares. Estamos preparados para algum episódio fora da curva? Eu acredito que sim, é o que a gente ouve. Tomara, e eu espero que isso não ocorra. Pedro. Secretário, a gente que mora em São Paulo vê sempre que tem um período de chuvas muito forte, de vento, aqueles fios da Eletropaulo, os fios dos postes caindo no chão, o fio desencapado, é uma coisa muito perigosa. O jornalista Leon Serva chegou até a lançar uma campanha, Malditos Fios da Eletropaulo. A gente pode sonhar que um dia esses fios vão ser subterrâneos? Por que até hoje eles não foram colocados embaixo da terra? A gente pode sonhar, sim. Agora, primeiro que não são, até fazendo justiça, né? Não são só os fios da Eletropaulo. Outro dia mesmo eles me mandaram uma reportagem, eles faziam a foto de todos os fios, tal. Depois eles tiravam na foto os fios da Eletropaulo. Não mudava muito, porque tem os fios da NET, enfim, das televisões a cabo, tem mais o fio disso, tem mais o fio daquilo. Aquele emaranhado de... Aquele é o cipoal de fios. Então, é o trabalho conjunto, não adianta culpar A ou B. Nós temos que fazer um esforço grande para isso. E a iniciativa principal é do poder público municipal. Mas não cabe a ele, ao poder público municipal, financiar isso, pelo menos não está previsto. Isso tem que ser um investimento feito com autorização da ANEEL, da Agência Nacional que regula o setor. O que está faltando, no fundo, é mais diálogo sobre isso, até pelo seguinte: se imagina que uma iniciativa desse porte vai exigir um adicional de conta para o consumidor, e o consumidor já está farto de adicionais de conta. Então, é preciso encontrar caminhos que, primeiro, não onere a todos, não é? Que sejam capazes de promover esse enterramento dos fios. Não é? É um custo, mas é um custo necessário. Ajudaria muito a reduzir os episódios de interrupção de fornecimento de energia, daria muito mais segurança nesse fornecimento que é contratado de forma continuada, mas nem sempre acontece assim. Era mais bonito também, né? Isso sem dúvida nenhuma. Do ponto de vista estético, da paisagem urbana, muito melhor. Secretário, a respeito de preço, a gente acompanhou nesses últimos anos todos os esforços para que se pague menos eletricidade e assim por diante. Mas, ao mesmo tempo, é comum, todos nós, população brasileira, dizermos gasta-se muito, paga-se muito em energia. Qual que é a resposta do secretário diante desse clamor popular? Na auxílio de energia hoje no Brasil você tem as empresas estatais federais, empresas estaduais, né, estaduais, e você tem o setor privado atuando aí. Os concessionários, são todos concessionários, eles têm um reajuste anual, de acordo com a inflação, não é? Um índice que faz esse reajuste anual. E tem uma revisão tarifária a cada 5 anos, onde a Agência Nacional de Energia considera os investimentos que eles têm que fazer, o que eles fizeram, enfim, a base de ativos, isso, aquilo, outro, e dá adicionalmente um outro reajuste. Energia é um insumo crucial. O Brasil prevê uma necessidade de energia que praticamente necessita que nós elevemos em 50%, 60% a geração de energia até 2020, logo ali. Do ponto de vista de energia, isso é curtíssimo prazo, né? Portanto, não se pode agir sobre esse setor de forma voluntarista. O governo federal, ano passado, decidiu, e o fez de uma forma autocrática, sem qualquer tipo de conversa, de diálogo com os entes federativos, fazer uma redução em que ele previa que uma parte da conta seria coberta por alguns estados. Nós, inclusive, uma das empresas de São Paulo, em que eles fizeram uma proposta adequada, assinamos. No caso da CESP, não assinamos. Eles queriam jogar uma conta
para o Tesouro Paulista de mais de 5 bilhões de reais. E esse dinheiro tinha que sair de investimento em saúde, educação, saneamento. Nós não fizemos. Está aí o que está acontecendo agora. O governo está colocando bilhões e bilhões para manter isso aí. Mas são muitos bilhões. O Jornal Estado de São Paulo, onde o Pedro trabalha, já falou um número de 17 bilhões. É muito dinheiro. Dá com uma mão, tira com a outra. Porque quem vai pagar isso somos nós. E no caso que ele impõe a nós, São Paulo e outros estados, como Minas, Paraná, Santa Catarina, eu tive a oportunidade de dizer, está querendo fazer cortesia com o chapéu dos outros. E está aí o resultado. O governo está... estão queimando dinheiro, não é? É justo reduzir a energia? Quando isso é possível, claro. Agora, fazer isso de forma voluntarista, autoritária, autocrática, está dando no que está dando. O custo disso está muito elevado, não é? E, no fundo, a própria população, que num momento é beneficiada, no outro vai ser quem vai pagar, né, a conta. Mais perguntas de telespectadores chegando. Paulo, vamos lá. Exatamente, você participa tribuna@redevida.com.br, mande a sua pergunta sempre com o seu nome e a cidade de onde você nos escreve. Secretário, Vossa Excelência citou agora há pouco então a relação entre os governos, e o Guilherme Antunes, de Presidente Epitácio, aqui no interior de São Paulo, está perguntando justamente como é a cooperação entre os governos federal e estadual na questão energética do nosso estado. E então, secretário José Aníbal, existe uma atuação conjunta dessas duas esferas? Olha, nós estamos sempre nos reportando, tanto ao governo federal, como dialogando com os municípios, até porque está previsto que a partir de janeiro, em São Paulo, os municípios que ainda não fazem a gestão dos ativos de iluminação pública vão passar a fazer por determinação do governo federal. Temos conversado, conseguimos adiar por um ano mais, mas agora tudo indica que vai entrar em vigência a partir de janeiro. E todo o tempo falamos com o governo federal. Tenho audiência com o ministro, converso com o pessoal da agência, o pessoal da CESP faz isso, nós dialogamos, mas nem sempre há convergência. O governo federal tem sido muito impositivo, vai ser assim e assim, ponto. E não dá certo, né? Então, nós estamos sempre buscando diálogo. Vocês conhecem o espírito, o governador Geraldo Alckmin é sempre diálogo, convergência. Ele usou uma frase no dia que começamos o etanol duto. O presidente estava lá. Ele disse, olha, sempre que os entes federativos cooperam, o resultado é melhor. E a cooperação entre os entes federativos, União, Estados, municípios, e os empreendedores, os resultados são melhores ainda. Ou seja, não custa conversar, dialogar e fazer o melhor. Tem que partir do princípio de que uma matéria tão importante como energia não se presta a jogo político, a populismo, que depois quem paga a conta, eu quero insistir, é a população. E essa manobra de tentar impor a estados coisas que não convêm aos estados. Dialoga, conversa e vamos ver como convergir. Mas a imagem que fica para a população não é um pouco um jogo de empurra-empurra? Porque, às vezes, dá a impressão, o governo federal, como o senhor mesmo utilizou a expressão, fazendo festa com o chapéu dos outros e assim por diante. Por outro lado, o governo federal dizendo que é necessário toda uma participação também do Estado. Então, esse empurra-empurra para a população dá a impressão de uma certa orfandade em determinados momentos. Olha, eu asseguro que não. De nossa parte, nós procuramos melhorar muito nesses anos a qualidade do serviço de energia em São Paulo, que é o mais relevante, no primeiro lugar, é você ter um serviço que é fornecido ininterruptamente, causa transtorno de toda espécie de interrupção. Nós não tivemos nenhum apagão em São Paulo, nem em 2012, nem em 2013. Tivemos em 2011. Mas aí fomos em cima, fiscalizamos, cobramos, foram feitos mais investimentos e o serviço melhorou substancialmente. De outro lado, sempre reiteramos a disposição de conversar, tanto que a presidente convidou para o anúncio das medidas do ano passado, da medida provisória, nós fomos lá, aplaudimos e tal. Depois, quando vieram as condições efetivas, nós dissemos, não, essas aqui nós não podemos aceitar. Quer dizer, e aí não quiseram continuar o diálogo. Quer dizer, a disposição nossa é, estamos abertos ao diálogo democrático
e que não penalize entes federativos. Nessa noite a gente está falando de energia com o secretário de Energia do Estado de São Paulo, José Aníbal. Também na bancada, Pedro Venceslau, que é jornalista de política do jornal Estado de São Paulo. E tem também várias perguntas chegando sobre questões políticas. A gente vai fazer um rápido intervalo e a gente já volta já com mais Tribuna Independente. Nesta noite em que recebemos José Aníbal, secretário de Energia do Estado de São Paulo, e na nossa bancada Pedro Venceslau, que é jornalista de política do jornal O Estado de São Paulo. Muitas perguntas chegando de Juquiá, São Paulo. Rafael da Silva, ele é gestor ambiental e ele diz assim: eu gostaria que o secretário falasse um pouco sobre a nova subsecretaria de mineração vinculada à Secretaria de Energia e quais os projetos e trabalhos futuros para essa nova subsecretaria. Olha, prazer poder falar sobre isso. Nós lançamos hoje, em São Paulo, na Assembleia Legislativa, hoje é o dia da mineração, o primeiro mapa minerário de São Paulo, identificando, São Paulo tem 2.800 minas. São Paulo é o terceiro maior produtor de minério do Brasil. Vocês vão dizer, mas como? Não tem minério de ferro aqui? A gente nunca viu. Não, mas São Paulo é o terceiro maior produtor de minério de ferro, porque São Paulo é o maior produtor de areia, brita e cerâmica do Brasil. E são minerais, assim como a água mineral. 90% dos minerais de São Paulo são esses que eu mencionei, que compõem são fundamentais para a construção civil, inclusive para a construção de habitação, de moradias populares. A posição do governo de São Paulo tem uma taxa, tem uma contribuição, tem uma cobrança sobre essa atividade que nós queremos que seja a menor possível. O governo federal está arbitrando agora até 4%, para nós o ideal é 1%, 1,5%, porque o importante é que menor alíquota, menor preço e favorece mais a construção civil. Agora, nós, com essa subsecretaria de mineração, estamos organizando esse setor. Esse setor precisa e quer agir dentro da sustentabilidade, dentro da harmonia, da convergência, né? São Paulo recebe 1.000 carretas de areia por dia. Milhões de toneladas de brita são consumidas por mês. Então nós precisamos estabelecer mecanismos de regulação, de fiscalização, de organização do setor. Já produzimos um entendimento firme com o Governo Nacional, o Departamento Nacional de Pesquisa Mineral. Lançamos hoje esse mapa, vamos lançar também o mapa do consumo e estamos fazendo um levantamento geominério para identificar cada região de cada região de São Paulo, para criar uma boa convergência, um bom relacionamento de harmonia na exploração e na sustentabilidade dessa atividade. Pedro. Falando um pouco agora de política, nós acompanhamos, quem cobre política, acompanha os movimentos do ex-governador José Serra, que vem tentando se viabilizar como candidato à presidência da República, dentro ou fora do PSDB. A possibilidade dele ser candidato fora do PSDB hoje é muito pequena e sobram poucas opções para o Serra dentro do PSDB. Se o ex-governador decidir disputar o Senado pelo PSDB de São Paulo, você acredita que ele vai encontrar as portas abertas e vai ser um nome de consenso? Porque seria, vamos dizer assim, uma saída honrosa para ele. Olha, deixa eu falar uma coisa. Primeiro, nós estamos até aqui no assunto bom da energia, né?
A política também é uma coisa energética, né? Tanto assim, anima todos. Tá? Mas tem uma demanda grande aqui de perguntas relacionadas à política. O Serra decidir por ele, falar por ele, né? Eu prefiro não falar nada sobre isso, não. Mas... as eleições são daqui a um ano, não é? Acho que essas precipitações, e tem ocorrido muito isso no Brasil, penalizam o país. Penaliza. Eu acho que há um viés de campanha eleitoral da parte do presidente da República. O ex-presidente, o Lula, ele soltou esse processo, né? Ele lançou, às vezes candidato à reeleição. Não sei quais são as razões dele, mas lançou. E já lançou candidato aqui em São Paulo, já lançou candidato não sei aonde, não está nem aí. Isso não é bom. Tira energia. Mas olha, não é conversa mole, não. Tira energia mesmo. Você dispersa, você perde o foco. O que as manifestações disseram? Olha, nós até reconhecemos que tem sido feito esforço na saúde. Muita gente comentou isso comigo, na mobilidade urbana, na segurança, na educação. Mas nós queremos mais ação ainda, mais resultado. Nós queremos que o nosso imposto que nós estamos pagando, tenha mais resultado nos serviços que são prestados em contrapartida. Então você começa a antecipar muito esses debates, aí começam a aparecer muitas vontades, os desejos, os projetos pessoais, etc. E isso não cria convergência. No momento certo, vamos fazer. Eu já disse, o PSDB tem que ter candidato à presidência da República até o final do ano. Mas, esse aqui é o candidato que o PSDB vai trabalhar ao longo desse ano de 2014, que é um ano eleitoral. E isso é importante, porque quando você não tem decisão, você passa para a sociedade que não há unidade, falta convergência mesmo. E não é esse o caso. Eu acho que o PSDB hoje recompôs bem a sua capacidade de dialogar internamente, tem que definir o candidato e caminhar. Aqui em São Paulo não precisa ficar dizendo, mas está muito claro quem é o nosso candidato a governador de São Paulo, o governador Geraldo Alckmin. Mas como ele mesmo disse, para que antecipar isso agora? O governador tem desafios cotidianos para resolver aqui, acolá, despachar, fazer, aumentar a capacidade de investimento. A compatibilidade disso com a atividade eleitoral é escassa, é pequena. O senhor disse, não vamos falar em nome de José Serra, mas quem sabe o senhor possa falar em seu nome. Monteiro Neto, dizendo prazer em assistir à tribuna com a presença do deputado e secretário José Aníbal. Como ele disse, desde 1995, Zé Aníbal tem presença no desenvolvimento da Rede Vida. E a pergunta é, futuro político de Zé Aníbal nas eleições do próximo ano? Quando eu voltar aqui no próximo ano. O Monteiro Neto é meu amigo, mas é isso mesmo. Quer dizer, agora vamos cuidar. Olha, nós temos aqui... hoje eu já estive na Assembleia de manhã sobre essa questão do lançamento, hoje é o dia do minério, né? Lançando o mapa das explorações minerais de São Paulo, 2.802. Pequenas, médias, nenhuma muito grande, a não ser Cajati, que nós temos uma grande mina lá em Cajati. Mas, enfim. E depois tive outras atividades na Secretaria. Já fui fazer um debate agora às 7h30, 8 horas da noite aqui na Parada Inglesa. Agora estou aqui, amanhã às 8h30 vou estar na Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos falando sobre o Atlas, o Plano Paulista de Energia, e também sobre essas duas fontes alternativas, eólica e solar. E amanhã outras atividades, quer dizer, como é que eu vou ficar fazendo, se eu começar a investir meu tempo, eu gosto de conversar sobre política e de procurar entender o que aconteceu melhor, entender bem o que aconteceu nesses últimos meses no Brasil e tal, para que a gente possa trabalhar nisso. Nós somos, a nossa representação foi constituída com esse objetivo. Olha, nós estamos elegendo vocês para vocês trabalharem direito aí, fazer o melhor, né? E não pode ser fazer o melhor, aparelhar a máquina pública, transformar em preguismo, enfim, e ficar cuidando da eleição do ano da próxima eleição. É realmente fazer o melhor e trabalhar duro para que o resultado seja melhor para a população. Vamos integrar então política e energia com a pergunta da Guilhermina Candir,
que é de Maringá, no Paraná. Ela quer saber a respeito de política brasileira e matriz energética. Ela não vê uma clareza em relação à política de matriz energética do Brasil. Limpa. Eu acho que o governo federal está com algumas dificuldades. Até vamos reconhecer, tem assim previsto escassez de água, etc, etc. Mas nada disso deve reduzir o ímpeto de buscarmos ter uma matriz cada vez mais limpas e sem cometer grandes barberagens. O governo contratou muita energia eólica dos ventos, lá no Nordeste, que tem bom potencial, Rio Grande do Norte, Ceará, Bahia. Esqueceu de fazer as linhas de transmissão. Isso é uma tristeza. Está pronto para gerar, nós estamos precisando dessa energia, mas não tem o fio. Mas os dados que a gente tem aqui apontam para 0,8% a energia eólica de matriz dentro da nossa matriz. É pouquíssimo ainda. Por quê? Porque você tem... Eu tenho um pouco mais, talvez, já tem uns mil e poucos megawatts instalados. É isso aí. Então, é 1%. 1%, exato. Agora, isso cresce rapidamente. Cresce exponencialmente. Você pega os chineses, pega os espanhóis, pega os alemães, que já estão colocando as torres, os alemães, no mar, com pás maiores. Os portugueses também. Hein? Os portugueses também. Nós podemos fazer isso aqui. O Brasil até não tem feito isso com tanto, porque nós ainda temos recursos hídricos, né? Tem Belo Monte sendo construído, tem Teles Pires, tem mais isso, tem mais aquilo, tem vários ainda potenciais a serem explorados. Mas nem por isso nós devemos ser tímidos no desenvolvimento da eólica, da solar. Aqui em São Paulo já estamos fazendo, de tirar mais energia da cana. Nós já estamos tirando biogás experimentalmente, já vamos ter o gás de origem da vinhaça, que é um subproduto da moenda da cana. Enfim, eu acho que a tendência da Alcidior, nesses anos 10, né, até 2020, é realmente uma boa diversificação. Quando você produz, chamar a atenção disso, você produz energia em Itaipu, nos grandes hidrelétricos, você tem que ter uma rede enorme para trazer essa energia, transformadores e isso e aquilo e aquilo outro. Se você produz a energia mais localmente, que é a energia da biomassa produzida numa cidade, noutra e consumida ali mesmo, se você produz a eólica, aqui em São Paulo, que você tem consumo em todo lado, se produz a solar, fotovoltaica, isso vai dando mais segurança energética, vai estimulando uma economia maior, a instalação de relógios inteligentes. Eu acho que nós vamos ter uma mudança forte no Brasil. Eu fiquei muito surpreso com aquela senhora que disse que eles gastaram R$8.000, mas colocaram a placa. Hoje, certamente, o gasto seria menor, porque está havendo um grande desenvolvimento, tecnologia, competitividade, etc. Nós vamos estimular, inclusive, estamos estimulando, e uma geração de energia sob a forma de esquentamento de água. Então, quanto mais fizer isso, você está poupando a energia da rede. Vamos a mais perguntas de telespectadores nessa noite em que você participa pelo tribuna@redevida.com.br. Vamos lá. Só antes de fazer a pergunta, complementando, secretário, o que você estava falando, inclusive a Secretaria tem planos de aumentar essa porcentagem da energia renovável na matriz aqui do estado de São Paulo, dos atuais 55% para 69%, se eu não me engano, até 2020, confere? Exatamente. Perfeito. Então a pergunta agora que tem do Maurício Atílio Rufinelli, daqui de São Paulo. Ele é engenheiro civil e já tem um projeto depositado no Instituto Nacional da Propriedade Industrial de geração de energia elétrica utilizando energia cinética da movimentação de veículos em estradas. Ele denominou isso de usina de geração de energia rodoelétrica. Ele é bem direto na pergunta. Gostaria de saber se o governo do estado de São Paulo oferece suporte a projetos de geração de energia alternativa. Claro. Nós temos uma subsecretaria só de energias alternativas, dirigida pelo ex-deputado Milton Flávio. À disposição. Nos procure na secretaria, que nós temos lá um atendimento específico. Olha, pessoal, ele está falando de um determinado tipo de energia, né, que não é uma coisa usual.
Você sabe que lá na China eles geram energia com a catraca de metrô, né? Quantos milhões de chineses passam a fazer aquele movimento ali na catraca, né? Tem energia sendo gerada experimentalmente no andar da Alcides. Você anda, você faz um movimento, não é? Agora imagina tudo aquilo pode ser canalizado. 100 mil pessoas andando, 50 mil pessoas andando. Você pode ter a energia das marés, está sendo estudada. Eu acho que com o tempo, nenhuma energia vai ser desperdiçada. Tem um carro aí, um híbrido, não é? Que é elétrico e gasolina. Né? Ele gera energia. A energia que abastece o lado elétrico do carro é gerada pelo próprio carro. Consome gasolina. Enfim, esse terreno é um terreno... A Alemanha tem um plano ousado de ter 5 milhões de carros elétricos em 2020, logo ali, ó, daqui a 5, 6 anos. Quer dizer, então, nesse domínio energia, as possibilidades são infinitas. Os Estados Unidos, inclusive agora, que tiveram esse achado, eles estão produzindo gás de xisto. Eles fraturam a rocha. Exato. Há um preço, Dalcídio, que está dando uma qualidade para eles impressionante, $3. Esse mesmo gás nós pagamos aqui 12, 14, 15 dólares. Olha o diferencial. Em certos setores da indústria de São Paulo, como vidro, cerâmica, química, onde você tem um uso intensivo de gás, esse preço que nós temos hoje é um preço que dificulta fortemente a competitividade. Pode levar, inclusive, a desorganização desses setores, né? E nós não estamos conseguindo evoluir. Agora nós estamos pedindo à Petrobras uma equiparação entre o preço do gás que vem da Bolívia e o preço do gás gerado no Brasil ou importado, não da Bolívia, mas de fora, o gás liquefeito, para ver se melhora um preço final, mas nós estamos um pouquinho atrasados aí. Já temos pesquisado áreas propícias à exploração do gás de xisto no Brasil e o governo federal diz que vai leiloar. Vai ver quem que apresenta propostas para isso, para realmente estimular esse tipo de geração de gás. Pedro, vamos lá. Eu queria voltar só um pouco para a política, mas... eu não estou reprimindo nada, eu vou falar qualquer coisa que quiser da política. Eu cobri ontem a oportunidade de cobrir no sábado as manifestações aqui em São Paulo, que terminaram de forma muito violenta, mas ficou muito claro ali que o mote foi uma manifestação contra o governador Geraldo Alckmin. E foi uma manifestação também que foi majoritariamente composta por black blocs, também é uma novidade. Os black blocs saíram deixaram de ser coadjuvantes e assumiram aí a frente do movimento. Agora, primeiro eu queria saber se o senhor acha que o governador Geraldo Alckmin sai muito prejudicado, a popularidade do governador sai prejudicada, como as pesquisas já aferiram, em função das manifestações de junho. Se isso se isso preocupa o PSDB para a campanha do ano que vem, né? O PSDB já está há 20 anos no poder, e como é que o senhor avalia o impacto das manifestações de 7 de setembro para o governo paulista? Olha, eu acho que o impacto dessas manifestações, hoje mesmo eu já ouvi, inclusive nessa conversa que participei agora à noite, o cidadão falando de uma manifestação que ele presenciou no Japão. Ele diz, olha, é muito bem organizado, o direito de manifestar, é democrático, etc. Mas tinha uma faixa onde o pessoal podia andar. Fora daquela faixa não, porque senão vai prejudicar a circulação, vai prejudicar tudo. Eu acho que a gente está caminhando para isso, para depois passar do primeiro impacto de uma convivência democrática, pacífica com as manifestações. Black Bloc não, eles estão procurando isso mesmo. Isso é uma minoria, arqui-minoria. Alguns ou muitos manipulados. Né? Me surpreende é que alguns... Eu acho que no caso, o PT tem uma engenhosidade nessa matéria que não é pequena, né? Joga daqui, joga dali, estimula da acolá. Estamos manifestando contra o governador Geraldo Alckmin. Que expressão eles têm? Mais ou menos limitada, a meu ver, muito limitada. O governador Geraldo Alckmin está trabalhando procurando fazer o melhor para São Paulo. A população de São Paulo reconhece nele um político íntegro. Isso é fundamental na política hoje. Houve redução de avaliação positiva para todos. E acho que no caso do governador já houve recuperação. Estou inclusive curioso para ver logo uma pesquisa que mostre isso, né? Eu não tenho dúvida de que ele terá recuperado, sim. Aquele primeiro impacto maior foi um impacto que atingiu a todos. A recuperação é que está sendo maior ou menor.
E eu tenho certeza que o governador Geraldo Alckmin está entre aqueles que vai se recuperar, ou está já se recuperando mais rapidamente. O senhor acha que o PT pode estar fazendo uso político das manifestações contra o governador? O PT vai fazer o que tiver ao alcance deles para tentar ganhar a eleição em São Paulo, no estado de São Paulo. O PSDB se está há 20 anos, mas foram 5 eleições absolutamente democráticas. As 2 últimas ganhamos no primeiro turno, tanto em 2006 como em 2010. Então, houve uma evolução da confiança e da credibilidade da gestão que fizemos aqui. Não fizemos sozinhos, fizemos com parceiros, com aliados, mas conduzidos no momento pelo governador Geraldo Alckmin, que já é governador pela 2ª vez. Mas não há dúvida de que há uma insatisfação geral, Assim, não é que as manifestações e com o passar do tempo parece que as coisas vão retomando de uma outra forma. A insatisfação é concreta e a PSDB, PT e a qualquer outro partido. Sobretudo aqueles que têm mais visibilidade do ponto de vista de programa, de formulação. No caso, entre eles está o PSDB. Não sei, outro dia um amigo meu, que é um bom cientista político, o Carlos Melo, ele esteve batendo papo lá comigo e com outros amigos. Ele mostrou uma tela do computador, mostrou o telefone com aquele disco, A televisão com mudança na mão, teletipo, máquina de escrever e tal. Ele apagou isso tudo e pôs isso aqui no meio. Falou, isso aqui substituiu tudo isso aí. E potencializou N vezes isso aí. As pessoas hoje se falam no mundo. A Praça Tahrir é logo ali. Nós estamos aqui perto do Pacaembu. A Praça Tahrir está a 12 mil quilômetros, mas está logo ali. Bom, as pessoas querem, sabem que estão pagando imposto, sabem que, enfim, que tem que trabalhar, tem que isso, e querem dos gestores públicos, dos poderes públicos, não aparelhamento de máquina. Aparelhamento de máquina pública tem hoje uma rejeição cada vez maior da população. A população está indignada com isso. Melhor gestão, melhorar a gestão. E para todos, E nós estamos fazendo o que está ao nosso alcance, o que nós julgamos que é necessário fazer. O Alex França, ele é aqui de São Paulo, ele diz assim: o nosso país, secretário, está crescendo em ritmo acelerado. Porém, a mesma política de expansão que alavanca o país acaba deixando de lado setores de infraestrutura como o do transporte, por exemplo. Entra governo, sai governo, o problema persiste pela mesma forma de política adotada. Como é que o senhor avalia a política aplicada no setor energético? Como uma política energética ou como uma metodologia governamental engessada pela estratégia do governo vigente, seja ele qual for, de que partido for? Olha, primeiro, acho que o Brasil, infelizmente, não está crescendo em ritmo acelerado. Eu gostaria que estivesse. O PIB foi fraco ano passado, o ano anterior foi fraco também. Tomara que esse ano melhore um pouco. Tomara que sustente o que foi indicado em junho e não o que foi já indicado em julho. Agora, eu acho que o governo federal disse aqui, está faltando, é bom reiterar, não tem um planejamento estratégico confiável em matéria de energia. Tem muito chute e muita iniciativa assim por impulso, faz isso, faz aquilo outro, daqui a pouco não fecha. Energia não pode ser tratada assim. Não é? E aqui em São Paulo, ele colocou, além da questão da energia, a questão de transportes. São Paulo tem uma logística, porque eu acho que se não fosse a logística que São Paulo tem, as autopistas, as intervenções todas que foram feitas, Rodoanel, Porto, as modernizações sucessivas que foram feitas lá, hidrovia, agora etanol, duto, etc., o Brasil tinha dado uma travada. Porque o investimento tem sido muito lento aí. Isso é um dos piores déficits desse governo, é essa falta de investimento. É não privilegiar o investimento. O investimento é que te dá estrutura, te dá a base para crescer, que te requer um esforço adicional em termos de ensino, de inovação tecnológica, disso, daquilo outro. Eu acho que está muito engessado. Eu estou ansioso para ver o governo soltar. Não solta, ameaça que vai sair, mas não sai. Vai sair, mas não sai. Que é sempre
O ideal não existe. Existe uma equação adequada capaz de interessar os investidores e viabilizar os projetos. É isso. O Marcos Haddad, aqui de São Paulo, lhe pergunta ao secretário qual é o preço do quilowatts ou megawatts disponibilizado no Estado e quantos foram instalados nos últimos 6 meses no Estado. Olha, primeiro, como eu disse logo no início, o potencial hídrico de São Paulo hoje é muito limitado. São pequenas centrais hidrelétricas. Nós mesmo estamos construindo uma, a EMAI, Empresa Metropolitana de Águas e Energia. Estamos fazendo uma em Pirapora dos Bom Jesus, aqui perto, que vai gerar 26 megawatts de energia. Essa energia dessa usina está vendida, só para ele ter uma referência, a R$ 160 o megawatt-hora. O preço médio está em 110, 120, né? Mas como você vendeu com muita antecipação, havia uma expectativa de encarecimento, enfim, é um mercado livre de energia. Mas isso é muito pouco, 26 megawatts. Para você ter uma ideia, Ilha Solteira são 3.500 mega ali no Paraná. Então, tem poucos projetos na área hídrica. O que está crescendo, a geração, é no bagaço e palha de cana, com dificuldades. O governo federal não estimula como deveria estimular. É uma energia limpa, renovável, verde, ela se renova a cada ano. E também agora todos esses novos projetos em matéria de eólica e solar. Eu acredito que é por aí que nós vamos levar, o que o Pedro observou, a aumentar essa participação de energias renováveis na nossa matriz energética até 69% em 2020, com as mudanças, inclusive, nos modais e outras intervenções na qualidade dos combustíveis consumidos, etc, etc. A última pergunta, Pedro, a gente tem 2 minutos, vamos lá. Eu queria saber se foi difícil para o senhor aprender a entender esse setor de energia, porque não é historicamente a área de atuação sua, né, da política e nos governos, né? Foi uma imersão? Como é que foi para conhecer esse universo? Foi um desafio, né? Eu sou um pouco movido a desafios, né? Eu procurei saber. Eu, quando cheguei na secretaria, sabia que se eu tocasse ali um interruptor, a luz acendia, né? O duro é que alguns dias depois eu toquei e não acendeu, porque teve um apagão em fevereiro de 2011. Mas enfim, é claro, eu fui procurar saber, conversar, bons profissionais que a gente... Hoje a secretaria é muito enxuta, não tem mais que 30 profissionais. Mas são profissionais competentes, que conhecem o setor. E claro, eu fui procurando conhecer cada vez mais, né? E hoje eu pelo menos já sou um curioso melhor informado, né? Mas uma noção do setor a gente tem, porque conversa, porque vai em conferências e reuniões. Acho que para mim foi muito importante, mas é muito importante, sobretudo, aquilo que está sendo feito pela Secretaria, oferecendo, disponibilizando informações nas 4 subsecretarias que nós temos, para que o investimento possa vir com mais segurança para São Paulo, numa área tão estratégica como energia. Eu precisaria terminar, mas são tantas as perguntas que vamos fazer mais uma de Divinópolis, Minas Gerais, Opa. Adalberon Rabelo. Precisamos de uma reengenharia do modelo energético brasileiro. A burocracia e a falta de recurso por pequenos empresários freia o desenvolvimento. O senhor concorda com isso? Olha, se eu entendi, ele está querendo um espaço maior para pequenos empresários, para pequenos empreendedores, né? Investidores. A falta de recurso tem levado a esse freio, né? Eu acho que aí tem que se criar mais fundos, disponibilizar mais fundos. O governo de São Paulo está fazendo isso com uma agência, né, que tem sido muito eficiente. Nós, inclusive, tem linha para financiamento no que se refere à iluminação pública nessa agência que é a Desenvolve São Paulo. Muito bem administrada, já investiu, já aplicou já concedeu mais de R$1 bilhão em financiamento. Mas tem também o BNDES. Agora, no nosso caso aqui em São Paulo, a Desenvolve São Paulo, tem sido muito parceira. Nós temos encaminhado lá e temos encontrado uma boa disposição para pequenos projetos que vão mais localizados, centro de carga, etc, etc.
Eu acho que ele tem toda a razão, quer dizer, tem que... energia é também uma produção de pequenas produções de energia que no conjunto geram uma produção expressiva. Secretário de Energia do Estado de São Paulo, José Aníbal, foi o nosso convidado dessa noite. Secretário, muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado a você, Dalcílio, muito obrigado ao Pedro e à Rede Vida por ter estado aqui hoje e por poder contribuir de algum modo para esclarecer. É um bom debate, esse debate sobre energia, né? E energia é um insumo fundamental para tudo na vida, né? Inclusive para a boa política. Pedro, muito obrigado. Pedro Venceslau, jornalista de política do Jornal Estado de São Paulo. Obrigado mais uma vez. Obrigado. Um prazer mais uma vez. Eu vou fazer um rápido intervalo e eu já volto. Eu quero pegar as manchetes dos principais jornais de hoje que falaram sobre os Estados Unidos espionando a Petrobras e vou fazer uma reflexão de 3 minutos. Casa Branca. Chegou a música pedida, Casa Branca. Casa Branca, o filme Casa Branca. Eu vou para um rápido intervalo e a gente já volta já.